Olá, então vamos dar continuidade, né? Nós tínhamos parado lá no exercício 18, na aula passada, e esse exercício 18, ele veio nos trazendo uma cruzadinha. Então, nós temos que preencher essas lacunas corretamente para completar a cruzadinha. Nós, então, hoje vamos concluir, né, o nosso livro de atividades e vamos começar este nosso exercício. Aqui fala o seguinte: foi um dos primeiros cientistas a investigar e sistematizar as relações existentes entre a eletricidade e o eletromagnetismo. Utilizar o sobrenome dele aí, né? Então nós vimos que aquele Ørsted estava trabalhando com uma bússola e corrente elétrica ali próximo, e ele viu que quando acionava aquela corrente, a agulha se mexia. Então é Ørsted, o nome deste cientista. E aí nós vimos na 2. São dispositivos capazes de elevar a tensão elétrica ou vice-versa. Então aqui lá na página, por exemplo, 17, nós vemos aqui, ó, transformadores. A tensão elétrica de um circuito elétrico de um valor maior para um valor menor e vice-versa. Então as máquinas elétricas, né, nós vimos que são os motores elétricos, que transformam energia elétrica em outras formas de energia, os geradores, que transformam outras formas de energia em elétrica, e os transformadores, que diminuem ou aumentam, né, essa tensão. Então, são transformadores. 3. São dispositivos que transformam energia em movimento em energia elétrica, os geradores, né? Físico contemporâneo Ørsted observou que o movimento de um ímã próximo de uma íspira produz uma corrente elétrica induzida. Utilize o nome dele. Então, nós vimos lá aquele experimento, inclusive, que eu até coloquei um linkzinho no YouTube, que eles fazem com uma íspira, passam um ímã e tiram de dentro daquela íspira, e ela gera essa corrente elétrica, né? Então, é Faraday. Na 5, eletromagnética é o princípio utilizado nas máquinas elétricas. Indução, é como acontece naquele experimento de Faraday. E na 6, máquinas elétricas compõem um conjunto de instrumentos que transforma a energia em outros tipos, né, ou aumenta ou diminui a sua tensão. Os geradores, né, conforme nós comentamos ali, os transformadores também. E aí, então, né, completava essa cruzadinha com essas palavras que nós encontramos e chegamos na questão 19. A questão 19 é um cálculo aí com um transformador. Mas como que isso faz? Tá bem fácil, tem até uma fórmula ali na página 17, né? Então, ó, mostrando o que eu tenho que fazer. Dividir o número aqui pelo outro. Vamos ver o que nos diz o exercício. A energia elétrica das redes de transmissão vem em alta voltagem, geralmente 13.800 volts. Então, põe ali volts, 13.800, para vocês não se perderem no que o exercício vai pedir. E precisa ser reduzido. Sobre o assunto, responda as questões a seguir. Determine a razão. O que é a razão? Não é eu dividir um número pelo outro? Entre o número de voltas da bobina primária de um transformador em relação à bobina secundária, sabendo que a tensão que chega às residências precisa ser igual a 220. Então, eu tenho aqui e divido por esse. Então, o que eu tenho ali? Eu pego 13.800 e divido por 220. É só eu dividir, não é a razão? Já o próprio exercício já me deu o que eu tinha que fazer. Então, eu divido 13.800 volts por 220 volts e eu tenho ali, então, 62,73. E na B, diz por que as linhas de transmissão de energia trabalham com tensões tão elevadas, né? Para minimizar essa perca de energia elétrica em forma de calor, né? Lembra o efeito Joule, que ele acaba esquentando os fios e parte da energia ela é dissipada, ou seja, perdida em forma de calor? Quando a gente aumenta a tensão nesse sistema, a gente diminui a corrente elétrica e diminui esse efeito Joule de calor, né? Então, a B, eu tenho que colocar a A, né, ficou 3.800 dividido por 220, que ficou igual a 62,73. Já a B é para mim minimizar as perdas de energia em forma de energia térmica, né, em efeito Joule. Então, aumentando essa tensão, eu diminuo o efeito Joule.
Questão 20 diz o seguinte, leia atentamente o texto a seguir. Existe uma confusão entre alto volt e bivolt automático. No alto volt, o aparelho irá suportar quaisquer tensões entre 90 e 240 volts. A fonte bivolt suporta exclusivamente duas tensões, 127 e 220. Vale lembrar que existem os equipamentos da tensão específica, ou seja, somente 127 ou 220. Com base no texto, assinale V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir. Ao ligar um aparelho alto volt em uma tensão de 220, ele vai queimar? Olha lá no texto me diz que ele aguenta até 240, por que é que ele iria queimar, né? Então isso é falso. B. Ao ligar um aparelho bivolt em uma tensão de 100, não haverá problema algum de funcionamento? Como que não vai haver problema nenhum? Claro que vai, porque se ele suporta 127 e 220, 100 não é um valor que vai estar para ele. Então ele na verdade vai, ele vai suportar exclusivamente 127 ou 220. Qualquer valor diferente desses dois vai afetar o funcionamento desse aparelho. C. Deve-se sempre verificar a tensão e mudar a chave do aparelho bivolt para que a tensão será usada, 127 ou 220. Sim, né? Porque eu tenho que ajustar essa tensão que vai ser utilizada, porque senão esse aparelho pode queimar. D. Um aparelho alto volt tem um funcionamento prejudicado se ligado a uma tensão de 127? Não tem, ele funciona entre 90 e 240. Quaisquer valor dentro dessa faixa, tá tudo certo. Diferente do bivolt, que tem que ser ou 127 ou 220. E, caso um aparelho não funcione com a tensão do ponto de energia onde será ligado, deve-se usar um transformador para adequar essa tensão. Então, se esse aparelho não for bivolt, eu tenho que usar um transformador, para conseguir ligar na tomada aquele produto sem que ele queime. Então, verdadeiro. Questão 21. Os números 1, 2 e 3 estão associados com cada um dos tipos de máquina elétrica estudada no capítulo: motor elétrico, gerador elétrico e transformador elétrico. Nas afirmativas, existem características dessas máquinas elétricas. Utilize os números para relacionar adequadamente a respectiva máquina elétrica à sua característica. Então, 1, motor elétrico, 2, gerador, 3, transformador. Seu movimento tem como base a atração e a repulsão magnética a partir da passagem de corrente elétrica. Quem é ele? O motor elétrico. 2, ou B, transforma outras formas de energia em energia elétrica. E nós já até lemos essa resposta aqui há pouquíssimo tempo atrás, lá na página 15, no 17, estava lá escrito para nós agora há pouco. C. Está presente na maioria dos aparelhos eletrodomésticos, os motores elétricos, Então, a 1. D. Pode adequar a tensão que chega aos aparelhos elétricos, evitando a queima e o mau funcionamento. Quem pode transformar essa tensão, Os transformadores. E a F, a E, diz peça fundamental para a transmissão eficaz de energia elétrica. Também os transformadores, Porque se eu não transformar essa tensão aí para funcionar corretamente, o aparelho vai ter problemas aí no seu funcionamento. Então é a 3. F transforma energia elétrica em várias outras formas de energia, o motor elétrico. Então ficou 1, 2, 1, 3, 3, 1. Exercício 22 nos fala o seguinte: leia com atenção o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Quando não havia iluminação no Brasil, as pessoas se guiavam pela luz da lua cheia. Antes da chegada da lâmpada elétrica, as casas eram iluminadas por velas ou lampiões a gás. Nessas condições, a população precisava improvisar muitas atividades. Por exemplo, para passar roupas eram utilizados ferro à base de brasa. Bem comum visualizar ainda, isso tem aqueles ferros que você abria e colocava carvão dentro, então ainda tem muito exposto isso nos museus aqui da nossa região. A atividade era delicada e exigia cuidado, pois a fuligem podia cair na roupa e sujá-la ou até queimá-la. Já imaginou?
Que difícil que é. Como não existiam geladeiras, as pessoas precisavam comprar alimentos frescos todos os dias ou deixá-los cozidos para o consumo. E como já é de se imaginar, os banhos eram frios ou com água aquecida no fogão a lenha. Então imagina um invernão, que difícil que era, né? São coisas que não são tão comuns ao nosso dia a dia, então é inimaginável pra gente. Então, como que a eletricidade contribuiu para a evolução dessas máquinas, né, industriais? Então, essas máquinas térmicas, aí, elas foram substituídas por máquinas elétricas. Então, elas também precisavam daquele calor, geralmente eram aquelas máquinas a vapor, aqueciam a água para fazer, né, esse funcionamento. Já a eletricidade veio trazer com que aquelas máquinas fossem otimizadas e melhorassem essa produção, aumentasse o número de produção, né? Então, a energia elétrica, na verdade, veio para substituir aquelas máquinas a vapor e aumentar a eficiência dessas indústrias. Na B, como a eletricidade contribuiu para o desenvolvimento da produção humana, do comércio e do entretenimento. Então, com a eletricidade, imagina quando não tinha eletricidade, o texto fala que a gente tinha que acender velas ou lampião. Com a energia elétrica, eu posso trabalhar o horário que for, é só eu acender a luz, o que antigamente era difícil, porque gastava gás, gastava vela, né? Então, os alimentos também já não precisam ser consumidos, eles podem ser guardados, podem ser congelados. Então, nós temos refrigerador, inúmeras coisas a gente pode citar aqui nessa resposta, né? E na C, como a eletricidade mudou os aspectos da vida domiciliar. Dentro da nossa casa, hoje nós temos muitos eletrodomésticos que não tinha, luz elétrica, né? E aí nós podemos otimizar o nosso tempo. Imagina quando não existia, deu 6h30, 7 horas da tarde, começou a anoitecer, tinha que dormir, porque não tinha, ia ficar gastando vela ou gás, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha celular, então não tinha nem o que fazer, né? Porém, então, a gente pode hoje se comunicar com as pessoas que estão distantes, é só eu ligar a webcam e conversar com alguém assim como eu estou fazendo com vocês, que sem a eletricidade não teria como fazer. Já imaginou que difícil seria? A questão 23, né, que nós já estamos quase terminando, nos fala o seguinte: águas de março definem se falta luz esse ano. Esse é o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. Nós estamos passando por isso agora. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nesta manchete se justifica por quê? A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de dado fluxo de água nas barragens, né? Isso tá certo. Imagina se não tiver água lá na barragem, o que vai acontecer? Não tem água, não vai estar produzindo. O sistema de tratamento de água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica? Na verdade, não, né? Para tratar água, não. E a geração de eletricidade, na verdade né? A geração de eletricidade nas usinas exige manutenção do fluxo de água nas barragens. Se não tiver água nas barragens, não vai produzir. 24. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos os seguintes: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, hoje já se fala até no LED, né? Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada com o ferro elétrico de uma vez só, porque ele vai ficar gastando para esse ferro aquecer, para você passar uma camiseta, depois você vai gastar de novo para ele aquecer, né? Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Reduzir o consumo de energia elétrica, né? Convertida, então, em energia térmica. Ou seja, todos esses aparelhos listados aqui, eles não convertem energia elétrica em energia térmica? Então, os aparelhos que estão listados aqui, eles trabalham com o efeito Joule, né? Então, essas recomendações listadas aqui
tem como objetivo reduzir o consumo dessa energia elétrica convertida em energia térmica. Só nós olharmos aqui, ó, as lâmpadas esquentam, né? Aquelas mais velhinhas que tinham, que eram bem redondinhas, são aquelas que esquentam bastante. O chuveiro elétrico também precisa esquentar, né? O ferro precisa esquentar. As tomadas então também acabam esquentando quando nós ligamos muitos aparelhos ali, se perde energia elétrica em forma de calor e entre outros ali, então nós estamos falando de energia térmica. Então espero que vocês tenham entendido, né? Vou postar essas aulas semanas e aí para nós começarmos as nossas apostilas, né? Comentar sobre as aulas novas, corrigir aqueles exercícios que já estão sendo passados. Espero que estejam tendo uma boa semana e fiquem bem. Estou com bastante saudade de vocês.